realiza nessa quinta-feira, desde o começo do dia, ações como parte da programação da Semana Nacional do Trânsito. O foco dessa vez são ciclomotores. Deixa eu bater um papo com a Rafa Schwinker já no começo dessa edição. Você está no centro da cidade, em frente à Catedral, momento de muito movimento, inclusive, né, Rafa? Boa noite. Oi, Wagner. Boa noite para você. Boa quinta-feira para o pessoal de casa. Você disse muito bem, movimento intenso e o que mais chama a atenção, a quantidade de pessoas passando por aqui com os ciclomotores, com os patinetes e principalmente, né, muitos circulando por aqui de forma irresponsável, o que acaba sendo pior, né? Por isso que a gente está aqui com a Prof. Lu, como carinhosamente a gente chama, a Luciane, para trazer esses detalhes dessa ação, porque, Lu, a gente viu aqui em pouquíssimo tempo muitas pessoas utilizando esses equipamentos, mas o pior, né, utilizando sem capacete, às vezes 2, 3 pessoas em um único veículo, complicado a situação mesmo. Boa noite. Boa noite. Nós estamos tentando orientar, então várias pessoas aqui colocando a sua vida em risco e aos demais também, porque andam em alta velocidade. Aqui não é só uma área de autopropelidos, é também ciclista, aqui passa pedestres, então as pessoas precisam se conscientizar disso. É isso que nós estamos fazendo aqui, orientando para que eles andem devagar, abaixo de 30 km por hora, que eles usem capacete, que andem na ciclovia e na ciclofaixa e, claro, cuidem de si e dos demais. A gente tem visto aqui, inclusive, pessoas aí, né, crianças, podemos dizer assim, em uma faixa etária aí de 10, 12 anos. Ainda não há uma questão com relação a essa idade, mas, inclusive, aí vocês estão trabalhando para que isso possa acontecer, para regulamentar mesmo a situação. Exatamente. A gente está trabalhando num projeto de lei para regulamentar essas situações que nós temos aqui. Hoje não é obrigatório o capacete no autopropelido, eles têm assim, não é obrigatório eles andarem na ciclofaixa ou na ciclovia e etc. Só que eles aconselham, né? A lei aconselha. Então nós vamos colocar alguns pontos aí na regulamentação para que realmente essa circulação de autopropelidos e no geral aqui seja normatizada, né? Porque nós temos aqui, como você falou, colocando perigo em todo mundo. E 3, 4 pessoas no mesmo veículo, no mesmo equipamento, que a gente não chama de veículo, chama de equipamento, e todo mundo sem capacete. Então, se cair, né, o que que dá? E nós temos constantemente, diariamente, 2, 3 sinistros envolvendo esse tipo de equipamento. Ou eles colidem com bicicleta, ou colidem com veículo, então nós temos que dar uma parada nisso. Na questão de registros, nós temos 25 sinistros registrados até agora, mas você vê que é muito mais, porque diariamente a gente vê aí muitos sinistros acontecendo. Inclusive você falou para mim antes, né, que até vocês ficaram impressionados com a quantidade de pessoas utilizando esses equipamentos. Exatamente. Até as pessoas perguntam quantos equipamentos tem na cidade. A gente não tem noção de quantos tem. A vez passada que nós fizemos uma ação orientativa aqui, nós abordamos pouquíssima gente utilizando. Agora, muita gente, né? Isso que já está chegando o verão, você vai ver que isso aí pode dobrar ainda agora no verão. Então nós temos que fazer o quê? Usar equipamento de segurança, saber onde andar, conhecer a legislação, porque é importante que eles parem aonde tem semáforo, parem na placa que diz que é para parar, observem toda a sinalização, aí a gente consegue dividir o espaço tranquilamente. Perfeito, ó. E realmente, a gente só dando uma observada aqui, ó, é muita gente, são ciclistas, são as pessoas utilizando os patinetes, tem de tudo um pouco, mas tem a orientação aqui, como a gente está vendo até a educadora de trânsito já passando ali a informação, ela tá ali com o capacete, né, aquele capacete que normalmente o ciclista utiliza, recebeu ali todos os detalhes, as orientações, mas a gente vê de tudo um pouco, né, e Wagner, um pouquinho antes, inclusive, da gente entrar aqui ao vivo, né? Como a gente destacou, várias pessoas, muitas vezes 2, 3 em um único equipamento como esse, né? Porque não é um veículo. E o que chamou a atenção, inclusive, muitas mães, isso impressionou, inclusive, muitas mães com crianças pequenas, faixa etária de 2, 3 aninhos, nesses equipamentos, nenhum deles utilizando o capacete e em alta velocidade. Então é importante a gente lembrar, não é um brinquedo,
eles atingem aí velocidades, inclusive, muitas vezes superiores a 30, 40 km por hora. Alguns chegam até mais, né? Que são aqueles que precisam andar já próximo aos veículos. Então, realmente é preciso ter esse cuidado, essa responsabilidade. E a gente consegue ver, ó, a todo momento tem de todos os estilos, de todos os tamanhos, pessoas utilizando de todas as formas. Mas o mais importante, vai utilizar esses equipamentos? Utilize de forma correta, né? Ó, a gente está vendo aí, ó, com capacete. Mas o mais importante é respeitar mesmo as leis de trânsito, ter esse cuidado e essa cautela para que todos aí circulem no trânsito de uma forma agradável e responsável. Olha, quase um acidente, inclusive, por aqui, hein? Então é importante aí ter esse cuidado e essa cautela. Eu voto com você. São equipamentos fundamentais, importantíssimos, não tem como fugir disso, falando em sustentabilidade, pensando na questão ambiental, mas no trânsito de modo geral. Cascavel é uma cidade já grande, caminhando para 400 mil habitantes, e isso estado afora, porque a regra é a mesma, indiferente do município. Agora tem orientação, inclusive, ó, pessoal falando aqui, fazendo orientação com o rapaz, com um patinete, aquele patinete um pouquinho maior, em que a pessoa pode ir sentada nele. Então essa orientação é importante para dizer o seguinte, a Rafa vai conversar. E o que está acontecendo aí, Rafa? Eu não uso, mas vou começar a usar. A partir de hoje eu vou começar a usar o capacete. Como que é seu nome? Vitor. Vitor, eu perguntei pro Vitor aqui, Wagner, eu falei, cadê o capacete? Já recebeu aqui puxão de orelha e o que você me disse? E agora eu vou começar a usar, a partir de hoje. Perfeito, a gente espera. E o cuidado aí no trânsito, como que tá? 100%, só na ciclovia, respeitando as leis de trânsito. Obrigada, viu? Importante, né? Esse cuidado, essa cautela e realmente todas as orientações aí para o pessoal que está utilizando. Eu volto com você, Wagner. Exatamente, e fazer isso pensando na própria segurança. Não é porque vai ter multa, nada, porque não tem placa. A gente está falando de segurança. Muitos são os acidentes na nossa região, com vítimas em estado grave e já com óbitos registrados no interior do estado. Então tem que ter esse cuidado, cada um no seu local, bicicleta, patinete elétrico, falando desses equipamentos elétricos de modo geral, o pedestre, o motorista, é só assim que a coisa funciona, senão a gente vai de mal a pior.